Qual o mistério que envolve a nação de Israel? Por que ela sobrevive até os dias de hoje? Neste vídeo eu vou trazer a história das guerras que Israel enfrentou e o porquê ela ainda sobrevive durante tantos anos por meio de batalhas, guerras, tudo isso neste vídeo. Vamos então começar a entender um pouco mais sobre a história desta nação, a história deste povo que é bastante militar, com muitas guerras, desafios que permeiam a história. E a Bíblia, ela também é um livro histórico e traz muito sobre essa nação. Então vamos lá. A história de Israel, ela também está ligada à história de outros países. E a Bíblia, como um livro histórico, é uma fonte de muitas pesquisas e onde aprendemos mais sobre como interpretar o costume deste povo. A história que aconteceu é verdade. A nação de Israel existe, mas por que tantas coisas acontecem e acabam tentando destruir este povo? O povo de Israel, ele sempre foi um povo perseguido, desde a época romana, quando o território onde viviam os judeus foi ocupado por Roma. Esse povo então passou a ser perseguido por motivos religiosos e também por motivos econômicos. Até os dias de hoje, a pergunta é: por que os judeus são tão perseguidos? Então eu quero te falar que após a diáspora, que foi aquele episódio quando os romanos expulsaram os judeus da sua terra e eles acabaram sendo espalhados pelo mundo, foram para a África, a América, eles tiveram que sobreviver em um país que não era o deles, não era a terra própria. Eles passaram a viver nesses países e com isso começaram a acumular riquezas e guardar dinheiro, joias. Muitos acham que os judeus são avarentos porque eles guardavam, enriqueciam e juntavam dinheiro. Mas o detalhe é que os judeus, por estarem em outra terra, eles começaram a adquirir riquezas e guardar essas riquezas porque implantou-se no meio dos judeus a cultura da sobrevivência. Então, ter posses para eles, dinheiro, se fosse joia ou qualquer objeto de valor, era importante para uma emergência e eles assim garantiriam a sua sobrevivência aonde quer que eles estivessem. Então, é necessário entender que dentro da sociedade judaica, o dom de adquirir riquezas, a guarda de dinheiro se faz através da cultura para sua sobrevivência. Por morar em outros países e não ser originário daquela nação, eles passaram a ser vistos com muito preconceito, o que causou também perseguição ao longo da história. Aonde eles estavam inseridos, eles eram perseguidos. E com isso, os judeus, ao longo dos séculos, na formação das nações, eles passaram por muitos países e assim também foram perseguidos. Este povo foi marcado de uma maneira preconceituosa. Os judeus, durante o período em que os nazistas estiveram no poder, principalmente na Alemanha, ali então o preconceito e o ódio que os alemães
se espalhavam do povo judeu estava numa época terrível. Ou seja, após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha teve uma crise muito grande econômica. E ela teve que indenizar os países que ganharam a Primeira Guerra. E aí foi preciso achar um bode expiatório. Então, alguns políticos alemães apontaram o dedo para os judeus e disseram: a causa da desgraça da Alemanha são os judeus ricos e nós vamos ter que indenizar os países que ganharam a guerra. E a partir de então, começou a perseguição total que levou ao extermínio de 6 milhões de judeus. Então, existe também o lado espiritual e que a Bíblia mostra que Deus escolheu o povo de Israel e por ser justamente a menor nação que existia na época, o povo era mais fragilizado. Diz Deus que ele escolheu esse povo justamente para que as nações vissem como é que pode uma nação tão pequena prosperar tanto e que pode sim um povo frágil ser tão inteligente. E tudo porque eles têm um Deus que luta por eles. Então vieram os nazistas com aquele ódio brutal contra os judeus e tentaram exterminar todos, mas nós sabemos que isso não acabou, essa guerra não acabou, essa perseguição não acabou com o povo de Israel. Apesar de ser um povo pequeno, ele sobreviveu. E aí é um milagre que eu preciso falar com vocês, que aconteceu e que é inexplicável. Após a Segunda Guerra, com a derrota dos alemães, foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, que é o órgão que cuida de todos os países de todo o planeta. Teoricamente, são 60 que se sentam à mesa para negociar. E uma das primeiras imposições da ONU foi a criação do Estado de Israel, onde os judeus originariamente viviam, só que aí já existiam outros povos habitando aquela região, onde estavam os palestinos, muçulmanos, e houve uma forte reação em cadeia quando a ONU criou o Estado de Israel em 1948, e logo em seguida ele já foi atacado pelas nações árabes, Síria, Egito, Iraque, a Jordânia, e que países que também foram criados naquela ocasião. Então, até a Segunda Guerra Mundial, era controlado basicamente esse território pela Inglaterra. E junto com outros países que venceram, os Estados Unidos, Rússia, e criaram então o Estado da Jordânia e o Estado Emirados Árabes Unidos, ou seja, a Arábia Saudita. Também o Estado de Israel. Só que esses povos árabes não aceitaram a criação do Estado de Israel. Tudo bem, eles terem o Estado para eles, ok, mas Israel não poderia. Então, Israel nasceu e logo que ele nasceu, um bebezinho recém-nascido teve que lutar pela sua vida, pela sua sobrevivência, pela sobrevivência da nação. Em 1948, então, aconteceram várias outras guerras. Israel foi atacada e atacou também. Outras vezes, e nos dias atuais, ainda assim acontecem guerras em Israel. Mas a Guerra dos 6 Dias, que aconteceu em 1967, em que Israel, de forma preventiva, atacou os egípcios e os sírios e os jordanianos antes que eles atacassem, porque essas nações elas estavam se preparando e se mobilizando para atacar Israel. Então Israel antecipou e atacou primeiro. Mas nós temos também em 1973 um outro confronto que é chamada a Guerra de Yom Kippur, ou seja, o dia sagrado dos judeus, o dia do perdão.
dia 3 de outubro de 1973, Israel foi atacado de surpresa agora pelos egípcios, que cruzaram o canal de Suez, invadiram o deserto do Sinai e estavam agora nas entrelinhas, indo atacar pelas colinas de Golã, que são as colinas da fronteira de Israel. E, consequentemente, essa posição militar alta de que domina as colinas de Golã, todo o território de Israel, então, seria dominado. Foi um ataque surpresa contra os israelitas, contra o Estado de Israel. E é aí que acontece um dos maiores milagres impressionantes. E esses milagres você pode sim procurar em vários canais aqui no YouTube que mostram oficiais militares que lutaram nessa guerra, testemunhando fatos impressionantes no dia de Yom Kippur, o dia do perdão. Esse mistério foi algo que não dá para negar. É impossível negar que existe um Deus que peleja sim pela nação de Israel. O ataque surpresa no dia 6 de outubro de 1973, em que os israelenses tiveram que se virar, e podes imaginar as colinas de Golã com quase 2.000 tanques russos, tanques modernos que os soviéticos forneceram aos sírios e aos egípcios e aos jordanianos, aviões tanques para que eles destruíssem Israel. Tudo isso passou por, então, os Estados Unidos, e eles eram os maiores aliados da nação de Israel. Mas é óbvio que ele tinha muitas pessoas importantes, políticos e empresários nos Estados Unidos, que são judeus, famílias de origem do povo de Deus. Então, a criação do Estado de Israel foi investido muito recurso, porque essa missão para eles era uma missão divina e os Estados Unidos eram maiores aliados de Israel. Mas a Rússia, consequentemente, na época da Guerra Fria, os Estados Unidos de um lado, os comunistas, e a União do outro, eles estavam armados contra os árabes, e os árabes atacaram então a Israel. E o ataque surpresa chegou a um ponto que Israel perdesse o domínio das colunas de Golã. O Estado de Israel deixaria de existir, seria aniquilado pelos árabes. Em um certo momento dessa batalha, as colinas de Golã foram reduzidas a apenas 3 tanques de guerra do povo judeu. E mais de 300 tanques estavam nas colinas que eram da Rússia, no domínio dos árabes, da Síria, que foi algo que aconteceu de forma sobrenatural. Se aqueles 300 tanques derrotassem esses 3 de Israel, Jerusalém seria dominada e toda a nação de Israel perderia ali o seu estado para as tropas sírias. O que acontece é que eles estavam a 600 metros do tanque e simplesmente eles deram marcha ré e foram embora. Eles foram embora e deram a vitória para a nação de Israel, que estava com apenas 3 tanques. E foi perguntado para algumas pessoas, para aqueles sírios que recuaram, existem vídeos no YouTube, por que eles foram embora. Então ele falou que quando eles estavam ali para combater contra Israel, apareceu anjos nos céus e uma mão mandou com que eles parassem e fossem embora. No relato, o capitão disse: nós vimos a mão de Deus mandando que nós recuássemos da guerra. Não poderíamos pelejar contra Deus. Que milagre! A mão divina que ali enviou os seus anjos para lutar ao lado dos soldados israelenses.
o sinal de que era para aqueles soldados sírios voltarem e não continuar pelejando no campo de batalha. Foi algo extraordinário este milagre que aconteceu na guerra de Yom Kippur, no dia sagrado, o dia do perdão para os judeus. Outro fato é que eles contam, e há relatos, é que os soldados pisaram num campo minado e Deus enviou um vento tão forte que tirou toda a areia do campo minado e as bombas, as dinamites foram todas descobertas. Um milagre extraordinário, porque no meio desses soldados israelenses que estavam no campo minado, tinha um que cria em Jesus e orou para que ele salvasse daquele momento. Então a perseguição aos judeus, pela perspectiva bíblica, ela vai muito além do que só o que os israelenses sofrem na perseguição entre as nações. A perseguição bíblica, ela vai além. Por quê? Porque o diabo, nosso adversário, que veio para matar, roubar e destruir, deseja que a nação de Israel seja exterminada, porque a nação de Israel é resultado de uma promessa divina a Abraão. É uma nação que foi escolhida e mesmo no tempo da graça, a promessa não foi anulada na vida do povo judeu. Há uma promessa do retorno do Messias e Satanás não deseja que isso aconteça. Por isso, ele luta dia após dia para que o povo escolhido de Deus, a nação judaica, seja exterminada. Hoje nós somos o novo Israel de Deus, a igreja santa que foi enxertada na oliveira verdadeira. Porém, é necessário entender que a promessa feita a Abraão, ela continua na fidelidade divina. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mesmo Israel não crendo que Jesus Cristo é o Messias, nós precisamos continuar honrando e respeitando a nação de Israel e orando para que esse povo reconheça a misericórdia de Deus que enviou Jesus Cristo, seu Filho, como Messias, para que eles possam também reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E quando Jesus retornar, eles irão reconhecer, se não em vida, reconhecerão no retorno de Jesus nas nuvens. Então ore pela nação de Israel, porque hoje nós somos o novo Israel de Deus. Porém, a promessa feita para esta nação, que foi o primórdio da nossa fé, continua sendo real e viva no mundo espiritual. Ore pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel.